Hoje, vamos meditar na Palavra de Deus com o tema A Vida de um Cristão. Como nós, cristãos, devemos levar a nossa vida com uma fé correta para sermos bons exemplos para nossos vizinhos em nossa comunidade? Devemos ser o sal e a luz do mundo para quando alguém ver como os membros de Sião agem, este pense: eu acho que devo ir para a Igreja de Deus. Por isso, hoje, vamos ver como a Bíblia, os profetas e Deus afirmam que deve ser a vida de um cristão. Vamos ver os ensinamentos da Bíblia sobre essa questão. Primeiro, vejamos o livro de Isaías, capítulo 46. No versículo 10 está escrito: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus anuncia o fim desde o princípio, e mostra desde a antiguidade o futuro, coisas que ainda não sucederam. Em outras palavras, Deus sabe tudo sobre o futuro, certo? Vamos ver outro versículo no livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. As palavras deste livro se refere à Bíblia que estamos lendo, certo? Continuando. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O motivo de estarmos lendo o livro de Isaías, capítulo 46, e o livro do Apocalipse, capítulo 22, é porque Deus, que vê o fim desde o princípio, disse que não devemos acrescentar, nem tirar nada das palavras da Bíblia. Não podemos entender completamente porque Deus disse isso. Porém, haverá um dia, em um futuro próximo, onde saberemos claramente porque Deus nos ordenou isso e porque Ele quer que façamos isso. Tão claramente como podemos ver os rostos uns dos outros. Quando estudamos a Bíblia, ela explica como a vida dos cristãos devem ser. Alguns podem considerar o sábado e a Páscoa preciosos. Mas quando se trata de palavras sobre a vida de um cristão, eles duvidam e pensam: isso é realmente um mandamento de Deus? Então, eles consideram isso apenas como uma parte moral ou ética da Bíblia. Mas não é. O que a Bíblia diz que devemos fazer quanto às palavras de Deus? Não devemos acrescentar nem tirar nada. Para nos transformar em justos, Deus nos ensina a ser bons e gentis, como cidadãos celestiais. Alguns dizem: no mundo, quando agimos de forma boa e gentil, eles nos tratam como se fôssemos idiotas. Por que precisamos viver assim? Contudo, já que é a palavra de Deus, devemos cumpri-la. Deus registra alguma coisa desnecessária sobre a nossa salvação na Bíblia? Tudo o que está registrado é importante para irmos ao céu. E quanto àqueles que são incapazes de obedecer à vontade de Deus, é por isso que Deus diz que devemos nascer de novo, certo? Para nascer de novo, devemos tentar pelo menos uma vez. Se não funcionar, tente 2 vezes. E se isso não funcionar, tente 3 vezes. Por exemplo, quando Thomas Edison tentou inventar a eletricidade, que nós usamos em nossas vidas diárias, ele orou a Deus depois de falhar: por favor, ajude-me a descobrir a maneira de prover a luz para a humanidade. Por favor, ajude-me a saber o que deu errado. Dessa maneira, ele continuou orando e pedindo a ajuda de Deus. Então, no fim, ele inventou o que é hoje uma das necessidades da civilização moderna para iluminar este mundo escuro. Irmãos e irmãs, Deus, que conhece o fim desde o princípio, escreveu cada palavra da Bíblia.
Então, ele nos ordenou não acrescentar nem tirar nada. Portanto, devemos olhar cuidadosamente para cada palavra escrita na Bíblia. Quando Deus nos pede através da Bíblia para fazermos algo, não devemos considerar a moralidade ou a ética como um padrão, e sim fazer os nossos julgamentos de acordo com a palavra de Deus. Esse tipo de ensinamento é dado para nós só porque é bom conviver bem com os outros e para não brigarmos com as pessoas, mas não precisamos fazer se não conseguimos. Quando comparamos esse pensamento com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 a 19, você está dizendo que tudo bem acrescentar ou tirar coisas da palavra de Deus, não está? O que a Bíblia diz? Se acrescentarmos as palavras da Bíblia, as pragas serão acrescentadas a nós. Além disso, nosso privilégio de ir ao céu será tomado quando tirarmos coisas das palavras da Bíblia. Nós lemos esses versículos primeiro, porque eu quero que vocês olhem para a palavra de Deus com esse entendimento. Há alguns casos em que os que creem em Deus são criticados pelas pessoas do mundo. A personalidade dele é muito rude, mesmo que ele diga crer em Deus. Ele só pensa em si mesmo. Ela não se importa com os outros, só liga se as coisas forem bem para ela. Os que têm esse tipo de reputação não devem ser nossos membros de Sião. Nós podemos ver, facilmente, casos em que pessoas falam sobre aqueles que dizem acreditar em Deus. Como eles podem agir dessa forma, dizendo crer em Deus? Como esse tipo de pessoa pode ser crente e ainda ter uma posição na igreja? Mesmo que eles estejam falando sobre os outros, isso nos deixa desconfortáveis. Isso não deve acontecer com nossos membros de Sião. Se ainda estamos acostumados com os costumes mundanos, devemos mudar para os costumes celestiais. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas... Que tipo de obras? Vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Podemos ou não podemos acrescentar ou tirar das palavras de Deus? Isso não significa que devemos tentar aquilo que podemos. Não devemos pensar assim, mas obedecer os graciosos ensinamentos de Deus, assim como eles são. Se ainda há alguma obra ou atitude nossa que possa ser apontada e que faça as pessoas fecharem a cara ao redor, vamos nos livrar de todas as obras más, pensamentos perversos e mente egoísta desde hoje. Conforme está escrito, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Vamos nos certificar de amadurecer para renascer como povo de Deus. Vamos para a Epístola a Tito, capítulo 2. Que tipo de vida devemos viver como cristãos? Se ouvirmos, ele age da mesma forma, mesmo depois de crer em Deus. Os nossos comportamentos podem acabar manchando a imagem de Deus. Vamos ver o capítulo 2, versículo 7. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra a integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Responder é desafiar. Devemos pensar em como falar com sabedoria, em vez de só responder.
Aqui está escrito servos, que eram os escravos, mas estamos vivendo em uma época em que não há mais escravos. Contudo, não há hierarquias em nosso ambiente de trabalho ou em qualquer organização, a não ser que alguém acima de você te diga para participar de algo errado ou que ele queira que você vá contra a vontade de Deus. Por favor, obedeça alegremente e não responda. Versículo 10. Está escrito: não furtem. Esse também é um ensinamento de Deus deixado na Bíblia para nós, cristãos. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, o quê? Ornarem, em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Se fizermos isso, as pessoas vão pensar: os que creem em Deus realmente vivem esse tipo de vida. Eles são confiáveis. Posso confiar neles. A Bíblia nos ensina que devemos tomar a dianteira em mostrar bons exemplos. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Há uma razão definitiva do porquê devemos viver esse tipo de vida no mundo. Deus nunca nos pede algo sem um motivo. Se não estivesse relacionado com a nossa salvação, Deus não nos pediria isso. Não devemos acrescentar uma única palavra às palavras escritas nos 66 livros da Bíblia, ou tirar qualquer palavra delas. Mesmo que você tenha vivido de forma mundana até ontem, já que adquirimos sabedoria depois do ensino de hoje, não devemos colocar as palavras de Deus em prática desse momento em diante? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está escrito que Deus dará todos esses ensinamentos e instruções para purificar um povo exclusivamente seu. Irmãos e irmãs, não somos do povo de Deus? Somos os filhos de Deus e, também, povo de Deus. Deus nos dá esse ensinamento para nos tornar seu povo exclusivo. Por isso, devemos ser diferentes das pessoas do mundo que não vivem com esse ensinamento. Alguns podem perguntar: então, se vivermos uma vida moral e eticamente correta, não há problema em não acreditar em Deus, não é? Isso não é certo. Deus está nos ensinando a viver nossas vidas como o povo de Deus, que está na verdade. Os israelitas tiveram que passar pelo deserto para entrar na terra de Canaã. Eles passaram 40 anos no deserto. Durante esse tempo, Deus deu a eles seus mandamentos, ensinou a eles o sábado e os fez conhecer como viver em obediência. Deus fez isso para quando os israelitas entrassem na terra de Canaã, tudo ocorresse bem com eles. Hoje, enquanto vivemos nessa terra, nós podemos pensar: as pessoas ao meu redor são frias, mas rudes comigo e são egoístas, pegando o que é bom para elas. Eu não preciso agir como eles também? As pessoas do mundo pertencem ao mundo, mas já que nós pertencemos ao céu, devemos viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Deus nos disse para sermos o sal e a luz do mundo. A luz deve exercer o papel de afastar a escuridão, e o sal é usado como conservante para impedir a deterioração. Deus quer purificar esse mundo corrupto através dos filhos de Sião. É por isso que a vida dos cristãos deve ser dessa forma. Eu espero que possamos ter isso em mente hoje. Por favor, leiam as palavras escritas na Epístola aos Efésios, capítulo 4,
referentes à nossa vida como cristãos. Nós aprendemos os mandamentos e as leis de Deus muitas vezes. Há muitos estudos que Deus nos permitiu para a nossa salvação. Mas, mesmo que esses ensinamentos estejam na Bíblia, alguns dizem: a Bíblia é apenas uma ferramenta para vivermos tratando dos assuntos humanos. Isso tem alguma coisa a ver com a nossa salvação? Isso é um absurdo. Tudo o que está escrito nos 66 livros da Bíblia está relacionado com a nossa salvação. As palavras da profecia deste livro incluem todos os 66 livros da Bíblia, não é? Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, o que acontecerá? Nunca devemos colocar os nossos próprios pensamentos. Enquanto pensamos, que tipo de plano Deus estabeleceu para a salvação da humanidade e quais ensinamentos Ele tem nos dado? Vamos fazer o nosso melhor para obedecer os seus ensinamentos e nos esforçar para colocá-los em prática. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso significa que não devemos viver como os gentios, não é? Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Isso significa, essas são pessoas que vagam sem rumo, vivendo vidas mundanas, não sendo capazes de entrar na verdade da vida de Deus, os quais, tendo se tornado insensíveis, e entregaram a dissolução para, com o quê? Avidez, cometerem toda sorte de impureza. Isso significa pela sua ganância. A ganância é egoísta. Com avidez cometeram toda sorte de impureza. Versículo 20, está escrito, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Há uma diferença entre os ensinamentos que recebemos e os ensinamentos que as pessoas do mundo receberam. Quem nos educa é Deus. Então, não devemos ter o aspecto das pessoas que são ensinadas por Deus? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Versículo 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Devemos nos livrar da nossa antiga maneira de viver, nosso antigo eu, nosso antigo caráter, nossos pensamentos mundanos. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Somente então, todos nós podemos entrar no reino dos céus. Vamos continuar com o versículo 25. Por isso, deixando o quê? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda a malícia. O que devemos fazer? Nos livrar de tudo isso. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Irmãos e irmãs, nós, cidadãos dos céus, devemos viver dessa forma. Se brigarmos uns com os outros, cheios de raiva e ódio, o nosso coração, que está cheio dessas coisas, não pode aceitar nenhuma palavra de Deus. Mesmo lendo a Bíblia, se a vontade de Deus não for entregue ao nosso coração,
nós não chegaremos a ser comovidos ou inspirados. Mais uma vez, vamos refletir sobre nós mesmos. Há uma clara razão para nós vivermos dessa maneira. Não devemos pensar: já que outras pessoas vivem dessa forma, vou fazer o mesmo. Pois há uma razão definitiva para vivermos de forma piedosa. Mais uma vez, eu peço a todos vocês que não se deixem levar pelo mundo atual, e sim que sigam sempre os ensinamentos de Deus. Deus deu muitos ensinamentos preciosos sobre a família também. Contudo, de tempos em tempos, eu vejo alguns casos onde as pessoas facilmente ignoram esses ensinamentos por causa de seus próprios pensamentos ou emoções. Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Está escrito: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Esse não é o meu pensamento ou opinião, é a palavra de Deus. Vocês não acham que há uma razão para Deus, que vê o final desde o princípio, ter dito essas palavras? Quando Deus criou os céus, a terra e toda a criação, Ele não criou nada sem a sua vontade. Deve haver uma razão para Deus dar esse ensinamento. Esse é um ensinamento absolutamente essencial. Vamos continuar com o versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui diz que os maridos devem amar e valorizar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Devemos fazer isso. Mesmo que todos esses ensinamentos estejam registrados na Bíblia, por não estudarmos eles sempre, nem os gravarmos em nosso coração, temos a tendência de seguir o padrão das pessoas do mundo. Seja referente à nossa vida familiar ou à nossa vida na sociedade, não devemos sempre seguir tudo de acordo com os ensinamentos de Deus? A Bíblia diz que as esposas devem ser submissas aos seus maridos em tudo, e que os maridos devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e até mesmo foi crucificado na cruz por ela. Vamos ver o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos o quê? Somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa, o que ela deve fazer? Respeite ao marido. Os maridos se esforçaram muito para sustentar suas famílias na juventude. Não ignore eles apenas porque eles se aposentaram agora. Se eles estão aposentados agora, como devemos servi-los? Vocês devem dizer: você se sacrificou muito para alimentar e sustentar a nossa família. De agora em diante, vamos viver o resto de nossa vida confortavelmente crendo em Deus. Até ontem, quando ele voltava para casa, com um salário, vocês costumavam recebê-lo dizendo: uau, muito obrigada pelo seu esforço. Mas não o tratem mal agora, que ele está envelhecido e aposentado. Aqui, não há marido ou esposa que se separa antes e depois da aposentadoria. Vamos pensar mais uma vez. Por que Deus deixou esses ensinamentos da Bíblia? Não vamos viver como as pessoas deste mundo, e sim ter como padrão de nossa vida as palavras de Deus. Se vocês olharem o capítulo 6,
podemos ver ensinamentos de Deus sobre pais e filhos também. Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer no Senhor significa viver uma vida de obediência na mesma fé. Versículo 2. Honra. Devemos fazer o quê? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens. Mesmo quando vocês trabalham, não trabalhem para ganhar o favor dos outros, quando eles estão te olhando, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Deus nos concede esses ensinamentos, mas nós os ignoramos. Se você tentar seguir somente um modo de vida que vem do mundo, mesmo no mundo, ficará de fora. Irmãos e irmãs, não importa em que tipo de sociedade nós vivemos, não devemos sempre ter as qualidades de filhos de Deus? O sal nunca deve perder o seu sabor. Vocês não acham que o sal pode cumprir o papel de prevenir a decomposição apenas quando tem sabor? É por isso que Deus nos diz para sermos o sal e a luz do mundo. Seja para o mundo espiritual ou para o mundo físico, eu espero que vocês sempre sejam os filhos de Deus, que podem cumprir o papel de sal e luz do mundo. Vamos continuar com o versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Como não existe mais a escravidão, vocês podem entender isso hoje em dia como o relacionamento entre pessoas de posições altas e baixas. Mesmo que você esteja nessa situação, não trabalhe apenas para ganhar favores, mas como se você estivesse fazendo um trabalho que lhe foi confiado por Deus. Nosso Deus ensina a nós, filhos de Sião, que devemos trabalhar sinceramente. Não importa com quais chefes estejamos trabalhando no mundo. Isso realmente influencia a minha entrada no reino dos céus? Eu realmente preciso fazer isso? Eu posso não fazer? Se alguém perguntar assim, Jesus deu a resposta. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais, o quê? Jamais entrareis no reino dos céus. Há um grande modificador nessa frase. O que está escrito? Está escrito, jamais. Aqui diz, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos e irmãs, sobre esses assuntos, se nós negligenciarmos e dissermos, isso não é apenas uma lição ética e moral que Deus dá para as pessoas prosperarem? Realmente faz diferença se fazemos isso ou não? Certamente, faz toda a diferença. A palavra, jamais entrareis no reino dos céus, não é minha opinião ou meu pensamento. Esse é um ensinamento direto de Deus, dado para toda a humanidade. Por isso, todos que estão indo em direção ao céu devem viver suas vidas seguindo esses ensinamentos. Vamos todos nos tornar o sal e a luz do mundo e guiar muitas almas para os braços de Deus. Ao fazer isso, vamos dar grande glória ao nosso Deus. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.